Vortex Beyond. BMC News, informação que gera valor. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao BMC Stock dessa segunda-feira, 24 de julho. Eu sou Débora Oliveira e a gente vai acompanhar a partir de agora as informações do mercado financeiro dessa tarde. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando aí desde cedinho na programação aqui ao vivo da BMC News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E vamos lá para as notícias dessa tarde aqui do mercado, gente. Eu quero começar trazendo o fechamento das bolsas europeias. As bolsas por lá, pela Europa, fecharam mistas no início dessa semana. Uma semana mais movimentada da temporada de resultados, também com os investidores aguardando as principais reuniões de política dos bancos centrais globais. Madrid cedeu mais forte, né, com inclusive o resultado eleitoral, o inconclusivo, na verdade, resultado eleitoral que aconteceu por lá, e os mercados permanecem em um padrão de espera até o meio dessa semana, de acordo com alguns analistas, que é quando o Fed e também depois o Banco Central Europeu publicam as suas decisões sobre as taxas de juros, que devem ser por aumentos de 0,25 pontos base. Em uma eventual sinalização, né, do fim do ciclo de aperto, pode significativamente, né, apoiar os mercados. A alta na Europa perdeu força esse mês em meio às preocupações sobre os bancos centrais permanecerem mais agressivos e por mais tempo. Então, por lá, deixa eu só atualizar o fechamento da Europa para vocês, ficou DAX numa leve alta 0,08, FTSE 0,19 de alta e CAC na França uma leve queda de 0,07. Em relação às commodities agora, olha só a alta do petróleo Brent, gente, 2,21%, o petróleo Brent que está aqui a 82 dólares e 67 cents. O WTI também subindo mais 2%, 2,61%, com barril a 79 dólares nesse momento. A alta do petróleo, o OPEP que já disse ali que realmente vai aumentar os esforços para manter a contenção de produção de petróleo. Existe ali uma demanda também, né, de estímulos na economia chinesa e tudo isso acaba fazendo preço, a gente sabe, nas commodities. Olhando aqui para o Brasil, deixa eu trazer o meu telão do Profit da Nelogica aqui para vocês, né, para poder a gente dar uma analisada nesse índice Bovespa, que engatou alta de mais de 1% no final já da manhã, levantando aí o Ibov para os 121 mil pontos. A máxima do dia foi 121.771 pontos, a gente está nos 121.463 pontos, rompendo, gente, aquela marca psicológica ali, era um topo realmente bastante resistente, que era o de 120 mil pontos. Precisava de um trigger muito forte para poder conseguir fazer o Ibovespa passar disso. A gente não estava tendo um gatilho assim tão forte para manter esse Ibov acima dos 120 mil. Parece que essa semana, né, movimentada aí com o Fed, com temporada de resultados, traz esse cenário um pouco mais positivo, enquanto a gente também tiver Brasília mantendo a calmaria por lá, né, por enquanto, pelo menos. 121 mil pontos, então, que a gente tem aqui. Se a gente der uma olhada aqui no volume de negociação, olha só a Vale e a Petrobras, quase 3% de alta aqui para Vale, Vale que vai ter resultado sendo divulgado essa semana, a gente já teve prévia operacional da companhia, foi um pouco melhor do que o primeiro trimestre, né? A gente teve na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian, nessa segunda-feira, uma alta da commodity e existe, claro, a grande expectativa por mais estímulos do governo chinês, né? E a gente vai falar sobre isso ainda daqui a pouquinho por aqui. O papel está R$ 69,78, papel que já chegou ali, né, a testar fundos de R$ 64, R$ 63 reais. Agora volta a subir, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco por aqui. Vamos trazer análise gráfica para entender esse preço da Vale, né? Petrobras também subindo agora 2%. O petróleo que está subindo bastante, como eu falei já aqui para vocês, em relação às commodities, a gente tem um apoio, né, das commodities também, que acaba refletindo nas duas principais companhias, né, do índice Bovespa, que tem maior peso aí nesse índice. Olha só, VEG também subindo bastante, gente, 5,2. Aí tem uma influência tanto da temporada de resultado, como também da escolha de Elon Musk pela companhia para fornecimento ali de motores para a SpaceX, e no final das contas isso já vem refletindo bastante aqui na companhia. Os bancões também começam a aparecer em alto, varejo principalmente, alguns bancos aqui,
né, que estavam aparecendo, ó, YouTube 4 que está subindo agora aqui nesse momento, a gente tem as aéreas também subindo, deixa eu ampliar aqui um monitor de mercado, para vocês conseguirem ver melhor. Banco do Brasil estava subindo até o finalzinho da manhã, mas veio com muita volatilidade, virou para uma queda. Não é todo o setor que consegue ficar em alta, né? A gente tem, lembrando que nessa semana a gente também tem o início da temporada de resultados para o setor bancário, né? E no final das contas a gente pode estar tendo uma oscilação, muita volatilidade com essa expectativa, além, claro, de dados econômicos e expectativa pelo IPCA 15 na semana que vem, né? Sinalização do Copom, tudo isso pode vir fazendo preço e aí a gente tem visto certa volatilidade, pelo menos para esse setor de bancos, tá? Eu vou voltar aqui para a variação, né, para a gente dar uma olhadinha no quem vem liderando perdas. Olha só, IRB, 12,12% de queda. A gente tem aqui IRB liderando essas perdas desde o princípio, né, desde o início da manhã, aqui no Ibovespa. Claro que tem resultado aqui também a ver com isso, mas antes de continuar falando sobre altas e baixas, vamos para algumas notícias aqui do cenário corporativo, gente. Eu falava agora sobre a alta de Petrobras, ali no volume, né, de negociação. A Petrobras conseguiu uma autorização da ANP para a comercialização de um novo asfalto sustentável, que é ideal para serviços de reciclagem na pavimentação, que se chama cimento asfáltico de petróleo de alta penetração. O Capro AP é produzido na refinaria Henrique Lage, na Revap, aqui no estado de São Paulo, e também já vem, né, desde agosto, que deve ser, agora já no mês de agosto, já deve ser disponibilizado para ser comercializado no mercado paulista. A pavimentação asfáltica é responsável, só para lembrar para vocês, por cerca de 30% das emissões de gases poluentes gerados na implantação de uma rodovia. Bom, como eu mostro aqui para vocês, né, desde mais cedo, essa alta aqui de VEG que vem valorizando bastante, né, de acordo com os analistas do mercado, acumulando alta de mais de 11%, inclusive nos últimos 30 dias, e no último ano de quase 60% de alta acumulada. Além disso, existe a procura aí pelas ações, né, porque o mercado ainda está animado com o resultado do segundo tri da companhia, e essa notícia aí de Elon Musk escolhendo a VEG para fornecimento ali de motores. Vamos acompanhando para ver como é que vai fechar o papel hoje, que desde manhã lidera altas aqui no Ibovespa. Agora falando de queda, gente. Os papéis dos frigoríficos estão entre as maiores baixas do Ibovespa nesta segunda-feira, em razão da disparada dos preços do milho e da soja lá na Bolsa de Chicago. Isso por causa de um bombardeio pela Rússia a silos de armazenagem de grãos em um porto da Ucrânia. A alta dos insumos impacta diretamente no custo das empresas do setor e isso já acaba fazendo o preço. Eu vou trazer rapidamente aqui o setor de frigoríficos, olha só. Mafrig caindo 3,88%, BRF 2,85%, Minerva 1,99% de queda, JBS também caindo bem, 1,22%, apesar da gente também ter tido aqui notícias em relação à JBS, investimentos ali em fábrica, né, de produção de carne de forma modificada, né, geneticamente, mas isso não está pesando. O que está pesando realmente são os preços desses insumos para o setor. E para entender um pouco mais sobre os preços dessas companhias, deixa eu trazer ele aqui, Lucas Florencio, analista da Guide Investimentos, que vai me ajudar aqui com as análises técnicas, né, para poder a gente entender um pouco sobre essa bolsa nessa segunda-feira, começando, metade do dia já foi, né, Lucas? Mas antes de eu começar a entrar, até primeiro o setor que eu vou querer de análise tua é frigorífico, só que antes disso, vamos lá, Ibovespa, 121 mil pontos. Essa marca dos 120 mil pontos tinha ali, né, nos 120 mil, um topo importante para poder ser rompido. Nos índices futuros, a gente já tinha conseguido romper isso na sexta-feira, passando ali para os 121 mil pontos. A gente tem aqui na abertura já, né, o Ibov conseguindo manter alta depois de 120, furando os 121 mil. E eu queria entender, do teu ponto de vista, qual que é o novo topo que o Ibovespa busca agora, né? Porque aparentemente vão conseguir ficar pelo segundo dia consecutivo, não consecutivo, né? Mas pelo segundo pregão consecutivo, numa alta aí acima dos 120 mil pontos. Lucas, agora é com você. Qual o seu novo topo aí para o Ibov? Bem, Débora, obrigado aí pela oportunidade, prazer em estar com vocês. Vamos dar uma olhada no Ibovespa, então. O Ibovespa muito forte hoje, né? Desde sexta-feira, um vencimento de opções. O mercado com uma agenda, um calendário econômico bem significativo para a nossa semana, então tem espaço aí, provavelmente, para novas máximas, se conseguir romper essa região de 121,5, que é onde ele está testando agora, né? Basicamente, o mercado está com uma alta de
1%, né, subindo muito forte, e se ganhar essa área, nós podemos projetar aqui Fibonacci, através do último movimento de alta que nós tivemos, né, para ganhar espaço até os 123 e depois projetar 100% na região de 128 mil, 128 mil e meio, e aí sim buscar o topo anterior, que seria essa área aqui de resistência por volta de 130, né? E a gente vai acompanhar como é que vai ser o movimento do Ibovespa nessa semana, que temos Fed também, divulgando taxa de juros, lá na zona do euro também, e além dos balanços com a Vale, como você mesmo comentou. É isso aí. Já entrando, né? Já que você deixou deu essa deixa aí da Vale, vamos dar uma olhada então na Vale antes de chegar em frigoríficos. Eu até falei já aqui de frigo, mas eu já até vinha falando um pouco sobre essa questão da Vale. A Vale que está aqui, se a gente trouxer, deixa eu trazer aqui meu monitor de mercado de novo no volume. Olha só, o preço da Vale agora é R$ 69,78. Será que a gente vai furar esse 70 de novo aqui da Vale? De novo que eu quero dizer agora, né? Depois desse ciclo de baixa que a gente acompanhou aí a companhia, se eu não me engano, foi na semana passada, me corrija se eu estiver errada, Lucas, ou foi na semana passada ou no final da semana retrasada, que furou, né, a tendência de baixa, reverteu essa tendência de baixa que a gente estava vendo, rompeu, né, isso, e aí no final a gente tem visto essas altas, provavelmente com a Vale voltando para os R$70. Tem expectativa, é claro, pelo resultado, já teve relatório de produção, né? Estímulo por incentivo ali do governo chinês existe muito forte, né? E isso pode trazer um novo ciclo aí para a companhia. Qual que seria aí um bom ponto de entrada para esse papel, na tua opinião? Maravilha, Débora. Bom, ponto de entrada, na verdade, ela já foi ativada, inclusive nós passamos a recomendação aí pela Guide, no valor de 68,50, que foi o rompimento dessa máxima. O mercado desenhou uma figura de continuidade de alta, que foi essa bandeira aqui, após ela romper a média de 20 períodos, que é essa região da linha azul, né? O mercado ele vinha, como você mesmo comentou, de uma tendência de baixa, fazendo movimentos de topos e fundos descendentes, e aí na semana passada o mercado não consegue mais gerar um fundo, né, nessa região de suporte e passa a nossa média de 20 períodos aproximadamente na região de 66 e 55. E aí deixou um movimento de descanso na média de 20 períodos e agora abriu aí a possibilidade de buscar a faixa de 70,5 e se ganhar essa região de topo anterior, tem espaço sim para fechar o gap aqui em 72,5 e depois podendo buscar até a faixa de 75, 76, né? Se tiver impulso aí por parte da Ásia, né, como você mesmo comentou. Agora, ponto de entrada pelo gráfico diário ficou um pouquinho esticado. Qualquer pessoa que faça a entrada na vaga aí no fechamento do dia, por exemplo, na sua máxima, teria que deixar a proteção abaixo da região de 66,90, né? Mas já estaria comprando um pouquinho mais esticado desse movimento que entrou aí hoje, né? Junto com o Ibovespa, basicamente foi a que levantou o índice. Eu acho que ajuda bastante pelo peso dela no nosso índice, né? É isso. O Lucas, você muito bem falou sobre essa questão ainda. A gente sabe que tem um capital estrangeiro fazendo diferença, né, nessa bolsa, principalmente no câmbio. Mas sabe qual que é a minha pergunta agora aqui para você? E o que você tem achado do volume? A gente falou sobre o Ibovespa, se você te perguntar sobre isso, porque o volume tem chamado a atenção que está bem mais baixo, né? Exato, exato. O volume financeiro do Ibovespa, se a gente comparar com o passado, está muito reduzido, né? O mercado esse ano aí realmente está uma liquidez diferenciada. O que tem ajudado aí, principalmente nas últimas semanas, exceto semana passada, que foi uma semana um pouco mais tranquila, realmente é o macro, né? A parte de notícia aí que tem feito preço e agora a gente espera com os balanços dessa semana. Mas o volume realmente está muito reduzido. E a gente tem sentido bastante aí esse impacto. E principalmente o volume ajuda, né, na hora de dar continuidade à tendência, romper resistência, como estamos agora no Ibovespa, nessa região de 121. Vamos torcer para que a gente esteja errado em relação ao volume e o mercado consiga ganhar essa massa, né? Até porque o dinheiro inteligente trabalha aí enquanto a gente dorme, né? Então a gente tem que acompanhar o preço e ver se o mercado nos dá ponto de entrada. Boa, boa. Vamos falar sobre esse setor de frigoríficos? Eu deixei o setor inteiro aqui. Aí, nesse setor de frigoríficos, na verdade, vai ser o seguinte, Lucas, eu quero entender se você gosta de algum papel do setor, você tem acompanhado ou não, qual que seria o teu call aí em relação a frigo? A gente sabe que é um setor que vem enfrentando uma onda aí de notícias não tão positivas. Tem essa questão da gripe aviária, tem a questão do câmbio, que acaba atrelando bastante volatilidade no setor, que elas são mais ligadas às exportações. Agora, essa questão aí do preço, né, aí dos insumos, com esse bombardeio que houve lá na Ucrânia, não é um problema de agora, a gente já tem visto esse setor sofrendo bastante com isso desde lá de trás, né, ou seja, aí hoje teve isso novamente que traz essa queda em bloco, mas qual que é a tua... nas notícias eu trago isso de um lado, do outro, na análise gráfica, o que você acompanha, né, diante de um dia como esse, o que você diria de call aí para o pessoal que está acompanhando essa queda em bloco de frigoríficos?
Maravilha. Débora, aqui em Marfrig, nós podemos observar que o mercado realmente está muito pesado, né, nos últimos tempos. Aí, o mercado veio de uma tendência de baixa, estou no gráfico semanal, o mercado ele respeita a média de 20 períodos, que é essa média azul, né, e ele passou a minha principal média, que é essa linha vermelha aqui, que é a média de 200 períodos. Quando o mercado está com sentimento comprador, tendência de alta, ele se mantém acima da média de 200 períodos, né, então são bons pontos aí para a gente buscar compra. Mas também podemos observar quando o mercado está muito sobrevendido, né, e aí ele começou a dar um sinal de realmente enfraquecendo essa queda, né? E aí nas últimas semanas ele conseguiu passar a média de 20 períodos por volta de 6,80 e agora faz um descanso aqui na média de 20 no gráfico de semanal. Então, ele faz um movimento de alta, né? Buscando a faixa de 7,77, 7,80, descansa agora novamente em 6,87. Realmente tem essa parte que impacta, né? São questões aí que vão trazer volatilidade e aí para quem busca o ativo para especulação no curto prazo, pelo semanal aqui, passando a máxima desse candle que está sendo formado no dia de hoje, no início da semana, que é 7,22, 7,23, o mercado pode retomar e tentar buscar novamente 7,80, né? E aí, se passar essa região de 7,80, a gente consegue projetar aí alvos para novas máximas. Então, conseguimos utilizar Fibonacci aqui para tentar buscar até a faixa de 8,50 e seria aí uma oscilação de 16% contra um risco de basicamente 5%. Mas precisamos aí acompanhar a semana, né? A gente está falando de um gráfico semanal, então tem muita coisa para acontecer, precisamos esperar esse candle fechar, provavelmente a gente vai ter esse gatilho aí ativado somente nas próximas semanas, porque o gráfico diário não está ajudando muito não, o mercado está muito pesado, né? Deixa um candle vendedor no dia de hoje, perdendo essa região de fundo, 6,90, e se perder essa região de 6,90 e não segurar, ele tem espaço sim para buscar a região de R$6 aqui, novamente nessa região de suporte. Agora, a BIF é um ativo que também está abaixo das médias no gráfico diário, né? Então eu gosto de utilizar o gráfico semanal, e o gráfico semanal chega numa região das médias, então começa a acumular força, né? Ficar em dúvida aí se o mercado vai continuar essas quedas, né? E se perder a região aqui de 9,40, eu vejo espaço para o mercado buscar R$8, tá? E aí, para quem busca venda, dá para buscar o próprio gráfico diário, né? O mercado faz um movimento corretivo, inclusive aqui no gráfico diário, ativou uma venda perdendo a região de 9,75 para quem busca a especulação no curto prazo e tem alvos para tentar aí um risco-retorno de 3:1 para buscar 8,60, né? Mas a gente está falando de operações vendidas, né? Onde tem que tomar BTC, aluguel do ativo, e tem que conhecer um pouco mais sobre a alavancagem aí para fazer esse tipo de operação, né? Até por conta de ser um ativo um pouco mais sujeito a essas questões externas. A nossa BRFS3, ela também está na média de 200 períodos, uma região de suporte, ela não pode perder essa região aqui dos 8,15, se perder essa região de 8,15, a próxima região de ponto de parada é 7,15, e depois tem espaço para buscar 5,80. Não está tão bonita para venda como a BIF, perdão. Já no gráfico semanal, nós estamos acima da média de 20 períodos, né? O mercado fez um movimento comprador, conseguiu romper essa região de topo anterior, deixa um topo novo, e agora, descansando na região de 7,76, podemos nas próximas semanas, de repente, observar também um movimento de retomada aí, e querendo fazer talvez um topo novo, se assim segurar essa região de 7,70, né? A única que está dando um sinal aí, confirmando esse pessimismo aí em relação ao cenário, é mais a BIF3 aí pelo gráfico diário, as outras pelo gráfico semanal, tem um movimento de descanso por ter rompido já a média de 20 períodos, e essa média é uma média importante porque o preço segue muito ela, né? Se a gente observar as tendências de longo prazo, o preço ele estava respeitando a média na tendência de baixa, e agora é o primeiro sinal que ele rompe essa média de 20 períodos, distante da minha média de 200 períodos, que funciona como um eixo central aí para o gráfico, né? O mercado não se afasta muito das médias, ele tende a voltar para as médias. Então é natural que o mercado faça esse movimento e tente fazer a retomada ou fique no movimento lateral aí nas próximas semanas, tá? Mas assim, é um setor um pouco mais delicado, demanda aí um pouco mais de agilidade em questão de gestão de risco, pela volatilidade. Então, para capital de giro de curto prazo, acho que faz sentido se tiver algumas oportunidades para alavancar um pouquinho da sua carteira, mas assim, obviamente, tem que levar em consideração essa parte de gestão de risco. Excelente análise, Lucas. Mudando um pouquinho agora, olha, a gente tem hoje aqui IRB com a forte queda, 12,12% de queda hoje para o papel. A gente teve já recomendações de algumas casas sendo alteradas.
Citi, inclusive, trouxe uma recomendação de venda com alto risco para a IRB. Preço-alvo a R$ 25,00. O papel está aqui a R$ 43,27, ou seja, ainda tem muito aí para poder corrigir esse preço aí de IRB para o Citi, pelo menos. O banco avalia que os dados mensais fracos da empresa para maio, com prejuízo líquido de 10 milhões, trazem de volta as preocupações com a suficiência de capital e reforçam a preferência da casa de permanecer à margem até que se tenha, né, uma tendência realmente positiva e consistente. O interessante é que se a gente fizer a comparação, viu, aí vale a minha observação apenas aqui, né, como analista, sou ótima jornalista, houve uma grande redução desse prejuízo. Ainda assim, tem forte prejuízo na companhia, mas na comparação TRI contra TRI, já reduziu bastante, porém, existe muita cautela ainda no mercado em relação à IRB. Hoje, inclusive, caindo já 12,12% depois da divulgação desse resultado. E aí, na tua visão, na tua análise gráfica, Lucas, é R$12 realmente esse papel? Acho que foi R$12 que eu trouxe aqui, né? Esse preço-alvo de Citi, deixa eu até trazer aqui para não falar bobagem aqui. R$25, desculpa, preço-alvo de R$25. O papel está agora aqui a R$ 43,27. E aí, qual que é o teu preço, Lucas? Então, a IRBR3, realmente ela abriu hoje com gap de queda, né? Por conta dessa notícia, está com uma forte queda aí de 12%, tá? E perde a nossa média de 20 períodos, que ela estava respeitando essa tendência de alta desde ali do início de 2023, né? A gente teve ali mais ou menos em fevereiro de 2023, no finalzinho de fevereiro de 2023, o mercado sobe muito, alcançando aí quase 200% de alta, né? E faz aí um movimento esticado da minha média de 200 períodos. Então, esse movimento vendedor que acontece no dia de hoje, né? Fechando principalmente na sua mínima, né? Aí valida sim a possibilidade de vir buscar novas mínimas. Eu vejo um ponto de parada, né, na região de 29,80 se o mercado perder a mínima de hoje, tá? E se o mercado, de preferência, deixar um candle vendedor da sua máxima até a sua mínima, sem essa rejeição aqui, ó, no seu corpo. Por quê? Essa rejeição mostra, assim, um fluxo de realização, provavelmente por conta do leilão, né? E o mercado, ao ativar o rompimento dessa mínima amanhã, por exemplo, abre possibilidade do mercado perder força e fazer um pullback até a região da média de 20 períodos em 47 novamente, né? É que para quem busca esse viés vendedor, dependendo da forma que acontecer esse pullback, dá para tentar pegar o movimento até 29, né? Nós temos uma região de fundo aqui, ó, que é importante também, que é essa área dos 42,20 até mais ou menos 39. Essa região é responsável pelo qual o mercado está fazendo essa realização, tá? Que é um fundo anterior onde o mercado segurou aqui próximo da média de 20 períodos e conseguiu conquistar esse topo novo próximo de 55. Se o mercado fechar do jeito que eu comentei, uma barra muito sólida vendedora a favor do sentimento aí da sua abertura, abre probabilidade do mercado tentar ganhar essa mínima e perder e buscar 29. Isso pelo gráfico diário. O semanal, nós também temos espaço aqui para a região de 35, 34, que é muito próximo ali da região da média 200 período gráfico diário, e aí o mercado está fazendo uma correção, né? O mercado ele sobe, muito saudável, e por enquanto abre correção aí até essa região da média de 20 períodos, média essa, como eu gosto de enfatizar, que o mercado segura muito, tanto na tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, como também tendências de altas. Então, esse gatilho de venda aí, e respaldado por esse cenário aí, também ajuda a gente a observar pelo gráfico as médias, onde tem um ponto de parada aí por volta de 29. Esse seria meu ponto para você, tá, Débora? Perfeito. Agora, para a gente ir encerrando aqui nas nossas análises, esse início da tarde aqui, Lucas, JP Morgan elevou o preço-alvo de MRV de R$ 13 para R$ 16, mantendo recomendação de compra. As ações da empresa mantêm essa atratividade, mesmo após a valorização de 80% no ano, né, segundo o banco, com boas perspectivas operacionais depois do resultado do segundo trimestre. Existe também uma boa perspectiva para o setor, principalmente aquelas empresas que são mais voltadas ali para um público C&D, por causa da questão dos programas governamentais que acabam valorizando e que esses papéis já surfaram bastante na onda dessa notícia. MRV hoje está subindo bem aqui, 2,33%, o papel está 14,07%. Nesse setor de construção, tem algum gráfico que você olha com mais carinho por aí? Tem algum call interessante de ponto de entrada? MRV ainda dá para poder aproveitar ou já está começando a esticar esse papel aí na tua opinião? Então, MRV, no gráfico semanal também está um pouquinho esticado, eu concordo com você, tá? O mercado já está aí saindo bem distante da sua média, a média de 20 períodos aqui na região de 9,76, ficou para trás, passou a média de 200 períodos na região de 12,95, mas no último movimento comprador que nós temos aqui pelo gráfico diário, nós podemos projetar também um alvo de continuidade dessa tendência de alta
até mais ou menos a região de 15,80 e se passar essa região, podendo buscar 17, depois 19, tá? A compra está um pouquinho esticada da média de 20 períodos, né? Se o mercado fechar desse jeito aí, o que anda o comprador, o rompimento da sua massa pode fazer esse movimento para cima, aí para quem busca uma operação um pouco mais de curto prazo, e aí vai com uma mão um pouco mais reduzida porque está distante das médias, né? Teria que proteger por volta de 13,46 ou abaixo de 12,24, que seria o fundo anterior, né? Mas aí o mercado pode sim fazer um respiro até essa média de 20 períodos. O melhor ponto de entrada seria, obviamente, sempre próximo da média, né? Mas como o mercado está muito forte pelo gráfico semanal, né, e seguindo aí o fluxo do nosso mercado, abre possibilidade dele replicar esse movimento para buscar a região de 15,80 e 17. Então, acredito que o mercado pode fazer esse movimento sim, e fica bem interessante para entregar aí pelo menos mais um percentual aí de quase 10% até a região de 15%, contra um risco de aproximadamente uns 5%, né? Então seria 2 para 1. Então esse seria meu viés aí para MRV. Recado mais do que dado, Lucas. Compartilha a sua tela para que eu me despeça aqui de você. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco nesse BMC Stock. Muito obrigada pelas suas ótimas análises. Espero contar sempre com você. Agradeço, Débora. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, um ótimo trabalho e tchau, tchau. Obrigada, é isso, gente. Vamos lá, seguindo de olho por aqui, olha, 1,06% de alta para o Ibovespa, 121.485 pontos. Ibovespa vai seguindo animado para seria o terceiro pregão consecutivo aqui de alta para esse índice Ibovespa. Gente, eu estou de olho aqui também em umas falas do Arthur Lira. Ele que está num evento aqui, está falando nesse momento sobre a aprovação da reforma tributária. Diz que foi esforço de toda a sociedade do empresariado, que a reforma vai livrar, né, o país do manicômio tributário que vivemos até hoje, segundo Lira, que também disse que há grande disposição dos parlamentares para destravar crescimento. Ele disse que voltaram o arcabouço fiscal e reforma tributária e reformulação, né, dos ministérios, que tem lutado para poder reunir a classe parlamentar em torno de consensos e que a reforma tributária é uma aposta de Estado do Brasil. Haddad foi importante para dar subsídios que constituíssem, né, um acordo global, segundo Lira. Lira que também disse que deve começar a baixar em breve a queda da inflação, que deve vir na sequência, e que no segundo semestre começa bem porque conseguimos criar um parlamento de clima saudável, segundo Arthur Lira, que diz ainda que espera que esse ano se tenham mais o texto da reforma tributária para que o Congresso possa promulgar, né? Ou seja, ele disse exatamente o seguinte: espero que esse ano tenhamos texto da reforma tributária para que o Congresso consiga promulgar. Vamos esperar também, né, que isso aconteça. A gente está aqui de olho, inclusive, na expectativa, aguardando e, claro, atualizando vocês sobre todo esse cenário político. Arthur Lira que segue, então, nesse evento, ele que está participando, trazendo agora esses destaques, inclusive, né, um evento do LIDE, que ele está participando nesse momento, falando, né, para alguns empresários, né, nesse momento. E a gente vai acompanhando aqui esses destaques, assim como, claro, as notícias de mercado para poder ir atualizando todos vocês. E olha só, gente, rapidamente aqui, ó, BlackRock atinge a participação de 5,13% na Via. Foi o que informou, então, a companhia, o fundo aí, BlackRock. A gestora também detém agora mais de 13 milhões de instrumentos financeiros derivativos referenciados e ações da empresa, o equivalente a 0,87% no total. Nos últimos dados publicados disponíveis, então, a BlackRock esclareceu, né, que não aparecia entre os acionistas com participação relevante da companhia, agora aumentaram um pouquinho, 5,13%. Bom, vamos atualizando vocês, daqui a pouco eu trago aqui a cotação do setor de varejo, vou para um rápido intervalo, na volta mais notícias de mercado, não sai daí. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e a gente estava falando aqui sobre o setor imobiliário, né? O Lucas que trouxe uma ótima análise aí em relação à MRV. Olha só a recomendação que tem agora aqui, ó, para Itaú BBA. A reiteração é por neutra, tá? Recomendação neutra que o Itaú BBA reitera em relação à JHSF com preço-alvo a R$ 7,60. Para o banco, os números operacionais da empresa do segundo trimestre foram positivos, com melhora sequencial dos negócios imobiliários e bom desempenho nas operações de shoppings, né? É o que a gente tem aqui em relação à recomendação. A JHSF, que está aqui, ó, 3,21% de alta, R$ 5,46 nesse momento. É o Bora que vai aqui liderando altas no setor imobiliário. A gente tem Tecnisa também subindo 3%. Even também sobe agora 0,42%. a R$ 7,18, né, que no final das contas a gente também tem recomendação aqui de Santander, né, para Even. Recomendação para Even é neutra do Santander, com preço-alvo a R$ 5,10. A operação de troca de ações anunciada pela companhia é marginalmente positiva para os acionistas, podendo aumentar o lucro por ação e melhorar a sua exposição nos negócios em São Paulo, tá? Pelo menos é o que diz aqui o Santander em relação a IVE, o papel que está subindo aqui. A recomendação de Santander é de preço-alvo a R$ 5,10, recomendação neutra. Então o papel já está um pouquinho mais esticado aqui a R$ 7,18, de acordo com a recomendação do Santander. Olha esse dólar futuro, gente, 1% de queda, 1,05%. Está R$ 4,73 agora o câmbio, né, moeda americana, que está aqui a 4,73, começando a operar muito mais próximo à casa dos 4,50, de acordo com que, inclusive, existiam já expectativas de algumas casas do mercado, inclusive, né, para essa questão do câmbio permanecer aí operando nesse patamar. Vamos acompanhar para ver se vai manter dessa forma, enquanto na ponta oposta, subindo 1,08% agora, o índice Bovespa, 121.520 pontos nesse momento. VEG, que lidera a alta, está aqui, ó, mais de 5% de alta. Olha isso aqui, essa guinada que o papel veio dando. Na verdade, opa, agora eu até fechei aqui o meu monitor de mercado, o meu gráfico aqui no meu monitor. Deixa eu só abrir aqui novamente para a gente acompanhar. Então, o VEG veio subindo bastante, deixando até um gap nessa abertura aí. Teve resultado, o pessoal ainda segue animado com esse resultado de VEG da semana passada. Notícias aí positivas em relação ao papel que podem estar ajudando a fazer um pouco mais de preço por aqui hoje, tá? Mais uma notícia aqui do setor corporativo, gente, olha só. A Ferrara Candy Company, que é do Grupo Ferreiro, anunciou a compra da Dori Alimentos, que é uma fabricante e distribuidora brasileira de doces e snacks de amendoim e chocolate. O valor do negócio não foi revelado. Pelo acordo de venda, a TH Invest, que é a controladora da Ferrara, ela será a única acionista da Dori que não possui ações em circulação no mercado, apesar de ser uma companhia aberta, tá? A conclusão do negócio depende da aprovação, claro, do CAD, bem como do cancelamento do registro da companhia aberta na Dori, que será deliberado ainda em assembleia com os acionistas. Então tá aí, quem gosta daquele Ferreiro, chocolate, aquele... Todo mundo já sabe, já conhece. Manda aí pra gente, pra BMC News, né? A gente gosta aqui de chocolate, gente. Olha só, Lira continua falando lá no LEAD, nesse evento que ele está participando, um almoço ali com empresários, tá? Ele fala ainda sobre agora a reforma administrativa, dizendo que a proposta pronta mantém direitos adquiridos. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, que também está presente no encontro do LEAD, diz que a entidade
vai ajudar a sensibilizar o Congresso sobre a reforma administrativa. Ele disse que também espera, o Lira, tá? Disse que espera partir para discussão no primeiro semestre de 2024 de leis complementar para a regulação tributária. Quanto mais setores entrarem na alíquota diferenciada, mais a alíquota poderá ficar elevada. Isso a gente já tem discutido e falado bastante com os nossos especialistas por aqui. A Febraban, que está participando junto com o Lira, traz uma repercussão sobre isso, né, de tentar também sensibilizar o Congresso sobre a necessidade de uma reforma administrativa. Vamos acompanhando as falas, né, daqui a pouco eu vou trazendo mais aqui para vocês, mas agora vamos bater um papo com ele, Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset. Pedro, é sempre muito bom ter você por aqui, muito obrigada pela sua companhia, boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente vai conversar um pouco sobre os resultados da Vale e da Petro, né? Petrobras, exatamente. A gente trouxe esse Bovespa aqui, viu, Pedro? Eu estava mostrando aqui para o pessoal, a gente engatou essa alta aí acima dos 121 mil pontos. Sabemos que tem esse apoio aí das commodities que sustentam Vale e Petrobras no positivo. Claro que as duas com grande peso no índice. E começando a falar um pouco aqui, né, sobre especificamente a Petrobras. A gente tem ainda essa semana, né, o relatório de produção da companhia. Eu quero entender como que estão suas perspectivas aí em relação a essa prévia da companhia que tem passado por mudanças na estratégia, né, dela, que provavelmente terão impacto financeiro sobre o balanço da estatal, né? Serão limitados esses impactos ou não, na tua opinião, Pedro? Você acredita que a estatal vai conseguir manter a proeza de pagar esses dividendos mais robustos aos investidores? Então, a fórmula que tem lá é 60% do fluxo de caixa operacional menos investimento, o CAPEX, né? A sinalização do Prats, o novo CEO, é que vai ter mudança. E o conselho do Petrobras vai estar reunido agora, essa semana aqui, né? Antes do final do mês, porque o balanço vai ser divulgado no começo de agosto, né? Então, assim, eu não sei se dá tempo de eles mudarem, mas eles querem mudar, assim, o modelo. A Petrobras deve vir com um bom resultado aí no segundo trimestre, né? Apesar aí de uma questão de preços, né? Eles reduziram o preço do combustível e tudo mais. Mas, assim, ainda assim, o resultado do segundo trimestre costuma ser muito forte. A gente está aguardando alguma coisa na faixa de 25 bilhões de dólares de receita, um EBITDA na faixa de 12 bilhões de dólares e um lucro líquido na faixa de 4,5 bilhões de dólares, né? Mantida essa forma de 60%, deve pagar um dividendo na faixa de 3,5 bilhões de reais. Isso se realmente não for modificado, como foi feito lá no final do ano passado, quando uma parte dos dividendos acabou sendo retida, né? Isso a gente só vai saber no dia da divulgação realmente do resultado, ou seja, no comecinho de agosto. Mas os números eram muito bons. A Petrobras está vivendo um momento bom, a sua estrutura de capitais está bem arrumadinha, a dívida dela é pequena, né, em relação ao que ela gera de caixa, então a situação ainda bem confortável e os números devem agradar. A única coisa que a gente precisa acompanhar é se realmente eles vão fazer essa mudança na política de dividendos agora, então vou esperar um pouco mais para frente, né? Mas, assim, muito da alta do Ibovespa hoje, como você mesmo disse, é puxado por Petro e Vale, né? E aí você tem o preço do petróleo uma ligeira alta, e você tem expectativas de estímulos na China, né? O que acaba impactando positivamente as commodities, né? Então, hoje é um dia que está sendo bom para commodities aqui, né? Siderurgia e mineração. E falando de mineração, a gente vai ter o balanço da Vale essa semana, né? Ela já anunciou o relatório de produção, ela vendeu 74 milhões de toneladas de minério de ferro. O preço médio que ela praticou foi de 98 dólares e 50 a tonelada, ficou abaixo da média, e logicamente isso acaba impactando no faturamento da empresa, né? Mas mesmo assim os números vão ser bem representativos. Lembrando que no primeiro trimestre é época de chuva no Brasil, então consequentemente o primeiro trimestre ela teve problemas de logística, chuvas muito fortes no norte, né? E custos um pouco acima da média. Eu vejo o segundo trimestre dela como muito bom. Deve anunciar, no caso da Vale, deve anunciar a distribuição de dividendos. A gente está trabalhando com um EBITDA
para ela, para o segundo trimestre, na faixa de 4 bilhões de dólares, que é um número representativo, e vai anunciar, na minha concepção, um bom dividendo também. A Vale tem muito a ver com a China, né? É uma relação direta, porque, queira ou não queira, a China compra aí 70% do minério dela vai para a China. Os números já vêm interessantes. Preço do minério de ferro está girando na faixa de 115, 120 dólares a tonelada, que eu acho que, na minha concepção, 100 dólares é um patamar mínimo, né? Apesar que ela praticou um preço médio menor ao longo do segundo trimestre. Aí tem vários fatores que acabam influenciando, né? Talvez a parte de minério vendido em baixo teor, ou coisa do gênero. Mas assim, os números serão bem interessantes, sim, né? O Biscoff vai ter muito para refletir isso ao longo dessa semana. Agora, Gaudi, pela tua experiência, assim, aí eu quero ouvir realmente a voz da experiência, quem entende, quem já está nesse mercado há bastante tempo, já passou por diversos momentos. Muito tem se colocado de expectativa em cima dessa questão dos estímulos vindos da China. Pela tua experiência, você consegue ficar otimista com isso? Porque assim, ó, parece que eles vêm empurrando com a barriga o tempo inteiro, fica só gerando expectativa e na prática nada, né? Ou seja, não teria que se olhar para algum outro drive para poder né, do que gerar ali uma grande expectativa em cima de algo que é tão incerto, é muito futurologismo se a gente ficar pensando assim, né? A China com certeza deu sinais de fraqueza mesmo. A parte de imobiliário, né, a parte de residências e tudo mais, é a pedrinha no sapato para eles. Se o governo quiser realmente crescer mais do que 5%, ele vai ter que fazer alguma coisa. Só se falam, é como você falou, se anuncia muita coisa, mas pouca coisa acaba se confirmando, né? Saiu lá semana passada que eles iam obrigar a turma a reformar a casa, para tudo quanto é lado, né? Os bancos vão oferecer mais linha de crédito e tudo mais. Olha, precisa se confirmar isso aí, porque se realmente eles querem crescer mais do que 5%, eles vão ter que crescer a economia deles. Não tem como. O mundo pode estar entrando num período, uma recessão pequena na Europa, nos Estados Unidos, não sei, a gente ainda não consegue mensurar isso, mas se eles realmente quiserem virar o disco, eles vão ter que pôr a população para consumir. E aí tem que vir esses problemas de estímulos, né? Com certeza o desempenho desses dois papéis são muito atrelados ao comportamento da economia chinesa, que a gente sabe que é uma caixinha preta. Exatamente isso. Vamos falar um pouquinho sobre Braskem, Gaudi. A gente teve essa notícia aí da Braskem, né, que diz que agora a companhia tem como objetivo atingir 20% de sua produção verde até 2030. E eu quero entender como que essa estratégia se alinha às tendências globais de transição energética e de sustentabilidade também do mercado, né? Vamos falar um pouco sobre né, esses produtos verdes aí que a Braskem planeja produzir como parte de sua meta para 2020? Não tem uma potencial muito grande, sim, de crescimento, mas eu vejo a Braskem um pouco prejudicada pela questão da participação da Novonor nela, né? A Petrobras tem um pedaço e outro pedaço está a Novonor. A Novonor colocou essas ações em garantia com os credores dos bancos, dos credores. Então, assim, a venda passa pela vontade deles também, né? Tanto que a Unipar tentou comprar essa participação e a conversa não foi para frente, mas tem mais gente querendo comprar. A própria JF, que é a holding da JBS, né? Tem outra empresa de fora que está se candidatando e tem a Petrobras que soltou o comunicado que ela ia fazer a due diligence para ver se ela exercia o direito dela de comprar a parte do Novonor. Basicamente, ela teria quase a totalidade das ações da Braskem. A Braskem, para quem não lembra, ela teve um problema terrível lá em Alagoas, né? Quando o piso da fábrica afundou e prejudicou a cidade, ela teve que indenizar muita gente, se complicou. E o fato de você não ter uma definição do controlador, isso acaba prejudicando. Não que ela tem um potencial enorme de criar produtos com tecnologia mais eficiente, voltada ao verde, né? Energia limpa e tudo mais. Ela tem tudo para isso sim, mas eu acho que o mais importante agora é a gente ter uma definição do controle acionário dela, porque sem isso fica difícil você aceitar que vai ter investimento para lá, o rumo vai para um lado ou para o outro, né? Então acho que primeiro precisa resolver isso. Enquanto não, a empresa fica com os estados aí, impactados, né? Mas você acredita, como que essa transição energética, né, essa produção verde aí pode afetar o posicionamento da Braskem no mercado financeiro, incluindo o valor de mercado, né? A gente sabe que tem todo esse imbróglio, como a Novonor, que você muito bem lembrou,
Mas e a percepção dos investidores sobre a empresa? Como que isso pode impactar? Isso pode reverter de alguma coisa ou realmente tudo que tem acontecido ainda vai pesar muito mais do que apenas essa intenção da empresa de investir numa pauta mais verde? Olha, eu acho que enquanto não se resolver essa questão do controle, o resto fica mais difícil, tá? Agora, com certeza, as empresas de petroquímicas, elas têm que evoluir como tecnologia para trazer produtos com impacto bom para a natureza, né? Quanto mais isso a gente andar, a gente caminhar, mais vai surgir. Mas, como eu falei, antes dela fazer essa aposta aí, ela primeiro precisa se definir, né? Quem é o controlador para ver que caminho vai. Até para ver a competitividade que isso pode trazer no mercado, né? Ele acho que até é boa intenção, exatamente. Mas diante de tudo isso não tem nem como a gente avaliar que tipo de competitividade a Braskem pode trazer no mercado global de produtos petroquímicos, né? Perfeito. É isso mesmo. Pedro, quero o seu recadinho final aqui para os investidores que estão nos acompanhando nessa tarde, semana só começando e a gente começando com esse Bovespa animadaço por aqui. Qual que é o recado final que você deixa aqui para os investidores nessa semana em que a gente ainda tem resultado da Vale, resultado aí de prévio operacional da Petrobras, tanta coisa ainda para fazer preço, Fed, muita coisa ainda para poder acontecer. Sim, e é importante, né, que tá dando uma acordadinha, né, um bom ralizinho, né, começou na sexta-feira, subiu 1,81, hoje está subindo de novo, tem resultados aí para a gente avaliar, né, como está sendo o departamento, o desempenho de cada setor, né, de cada empresa, está mais animado. Perfeito, combinadíssimo aí. Pedro, te espero aqui sempre. Muito obrigada pela parceria de sempre. Pessoas, um forte abraço aqui nosso para você, todo o time aí da Mirai. Muito obrigada mesmo. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, desde sempre com a BMC News. Forte abraço e um ótimo restinho de semana aí para você. Abração para vocês também. Valeu. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos lá. Olha só, deixa eu trazer aqui a atualização para vocês. Eu estou com o índice futuro aqui, ó, só para poder mostrar. No futuro a gente segue em alta ainda, mas o índice Bovespa é mais alto ainda, gente. Olha isso, 1,04% de alta para esse índice Bovespa, que conseguiu romper e se segurar, se sustentar nesses 121 mil pontos, hein? 121.472 pontos. Como eu já venho repercutindo aqui, desde o início aqui da nossa programação, né? A gente tem tanto essa questão da commodity ajudando hoje bastante, como perspectiva, né, inclusive a boa expectativa do mercado em relação ao cenário lá fora, com o Fed, com muita coisa aí que pode vir pela frente, mas o que tem pesado realmente aqui, olha lá, nosso monitor de mercado pelo volume, a gente tem justamente as commodities, olha só a Vale, 3,20, né, R$ 69,97. Será que essa Vale vai furar essa casa aqui desses R$70 hoje, gente? Será que Vale compra Vale? Vai voltar aquela máxima, né, que todo mundo fala no mercado. Petrobras está aqui subindo também, ó, 2%, R$ 30,29 é o que a gente tem. Lembrando, gente, tem muitas variantes aqui nessa questão da Vale, tem a China, tem tudo ainda aqui, né, que acaba, né, impactando bastante aqui o preço da companhia, mas não é só ela que está subindo no setor. Se a gente for olhar aqui nos setores, deixa eu trazer aqui o setor de siderurgia e mineração para a gente dar uma olhada. Olha só, a Gerdau também está subindo, o Usiminas também sobe, o Usiminas tem resultado essa semana, hein, gente, 2,93% de alta agora, CSN Mineração também subindo, aí a gente tem Gerdau Metalúrgica e Gerdau também, foram as duas que tinham ficado aqui em queda, aliás, na sexta-feira, mas hoje estão subindo bem, CSNA sobe, Ferbasa também subindo 1% agora, Tupi no setor sobe aqui entre os pares 0,81%, mas a Vale vai liderando ali, inclusive, e é o que está realmente trazendo um bom respiro para esse índice Bovespa, junto com o setor de petróleo, Petrobras, que vai subindo, né? Será aí, gente, que nesse relatório de produção, o que vem pela frente, o que vem pela frente agora em resultado da Petrobras, será que a companhia vai conseguir, depois de tantas mudanças ali, né, de estratégias da companhia, mudança nessa questão da política de preço da companhia, será que ela vai conseguir manter esse pagamento de dividendos mais gordos aí para os investidores? Essa é a grande dúvida que fica. Vamos entender, né, como que também será o impacto de todas essas mudanças, né, que a companhia tem passado nos resultados. A gente precisa, né, vamos ficar aguardando esses números e os resultados. Mas aqui, ó, o Petrobras está acompanhando hoje, junto com o setor alta da commodity. O petróleo está subindo bastante hoje, hein, gente? Daqui a pouco eu atualizo a commodity aqui para vocês. Mas a gente tem Petrobras PET3 subindo 1,65%, o papel que está R$ 33 agora. PET4 também subindo 1,99% nesse momento. Eu vou trazer uma ferramenta aqui, Times in Trades, com a Petrobras, só para poder a gente dar uma olhada aqui
nessa evolução de entrada no ativo, tá? Vou trazer Petri 4 e Petri 3 também aqui, só para a gente ver como que anda o volume de ordens, a partir de onde vem trazendo, né, o maior volume aqui. Olha só, a gente tem aqui no gráfico, nessa linha verde, tá? Essa linha verde é relacionada ao Morgan Stanley, são as ordens que estão vindo, as posições que estão sendo montadas aqui através do Morgan. E a linhazinha amarela logo em seguida, estão andando juntas aqui, né, do Merrill. Depois a gente tem o UBS. Né? Então, a gente tem Morgan lá na frente, Merrill também, posições grandes sendo montadas aqui, na casa de mais de 1 milhão, já vai no total de ordens vindas através do Morgan Stanley. Isso para Petri 3, tá? E Petri 4, o que a gente tem aqui, ó, olha só, essa linha azul é Santander. Tem posição aqui, né, a do Brasil sendo montada, aliás, ordens aqui vindo de compra através do Santander. Posição grande também que foi sendo montada aqui ao longo desde as 11 horas da manhã, olha só. Depois disso, mantendo ali mais de 1 milhão de papéis. Mas Petri 3, que a gente sabe que é o papel que normalmente o investidor estrangeiro olha, é mais entrada ali de capital estrangeiro, sim. Quem foi saindo foi Goldman Sachs, através do Goldman Sachs, não Goldman Sachs. Através do Goldman Sachs a gente viu ordens de venda aí, né, para Petri 3. Uma grande posição foi desmontada. Pode ter sido desmontada aí, um ou várias juntas, que aí resultaram na venda de mais de 2 milhões de papéis. Mas tá aí, Morgan, vem aí com ordens, né, que vão somando boa parte do volume comprador desse papel aqui de Petri 3 nesse período da tarde, tá, gente? Olhando ainda aqui para o nosso índice Bovespa, deixa eu trazer aqui de volta o nosso índice, né? Porque não é só a Petrobras que vem movimentando bastante, a gente também tem 3R Petróleo subindo bem aqui no setor, 3,63% de alta, Petro Recôncavo também vai acompanhando essa alta aqui da commodity, além de Petrobras Ultrapar, subindo agora aqui 1,52%. E Bovespa invicto ali nos 121 mil pontos. Vamos falar do cenário lá fora, Estados Unidos, gente, que as bolsas por lá também sobem bem. Temporada de balanços já acontecendo por lá. A gente tem Dow Jones subindo 0,54%, S&P 500 sobe agora 0,44%, Nasdaq, a bolsa da tecnologia, subindo 0,19%. Semana que a gente tem resultado de Alphabet, Microsoft também por lá para poder serem divulgados. Meta também deve divulgar resultado essa semana. As Big Techs que foram divulgando números, né, decepcionaram um pouco na semana passada, né, indo na contramão do que a gente estava vendo já do otimismo em relação ao setor bancário. Vamos ver se vai ser assim para tudo nesse setor de tecnologia ou não, né? Vamos lá, vamos aguardar os números primeiro, antes de tomar qualquer, né, decisão precipitada. O fato é que todas as bolsas por lá vêm seguindo num certo otimismo, lembrando que a gente tem Fed essa semana, né, depois com fala do Jerome Powell em seguida, que aí é a grande expectativa do investidor, porque é a partir daí que pode vir alguma sinalização sobre os próximos passos do Banco Central americano. Será que eles vão continuar com essa tendência aí de alta, né, dos juros? Tem parte do mercado que precifica isso, parte do mercado que já está acreditando no alta, apenas mais uma alta de 0,25 pontos por lá. Né? Ou seja, isso tudo tem deixado e tem gerado um clima de expectativa, mas com maior otimismo, tá? O EWZ, que é o nosso índice da Bolsa Brasileira lá fora, no período da manhã já subia e agora vai expandindo, agora à tarde, 2,17% de alta para o EWZ. Enquanto isso, só para lembrar a vocês, a gente teve bolsas europeias fechando mistas, né, também ainda no aguardo das decisões dos bancos centrais pelo mundo. Tanto o Banco Central lá nos Estados Unidos como o Banco Central Europeu, dados ali, né, que foram divulgados na zona do euro que não foram nada muito animadores, já traz ali uma certa desaceleração econômica, né, e uma certa preocupação quanto à recessão técnica, né, e tudo isso, claro, já influenciou na operação das bolsas europeias que fecharam nessa segunda-feira, início de semana, com operações mistas. DAX numa leve alta 0,08%, FTSE com alta de 0,19%, mas CAC na França uma queda de 0,07%. Nas commodities que eu vinha falando aqui para vocês, olha o Brent agora, gente, 2,27% de alta. O barril está $82,72. WTI sobe 2,62%, com o barril a $79. E aí, com esse petróleo subindo, o que será que vai ser da decisão da Petrobras? Vai continuar cortando gasolina? Vai aumentar a gasolina? Essa é a pergunta que não quer calar. Se a gente for lembrar ali do relatório da Bicom, a gente sabe que a gente já está com a defasagem, né, bem grande em relação ao preço que tem internacional. Lembrando que houve sim mudança da política de preço da companhia, mas existem muitas interrogações ainda quanto ao que, né, quais são as determinações exatamente dessa política, essa nova política de preço, que segundo o próprio presidente da Petrobras não se desvincula totalmente da paridade internacional,
mas o fato é que a companhia vem engatando aí, né, reduções e reduções ali de preço do combustível, de preço da gasolina. Petro 3 está aqui ainda subindo, Petro 4 também. A gente sabe que o preço da gasolina tem um peso importantíssimo na inflação e existe uma preocupação ali do governo, né, em manter essa inflação desacelerada para pressionar o Copom. Temos Copom chegando por aí, e aí? Será que vamos segurar esse preço dessa commodity subindo aí sem parar? É um ponto a ser observado, né, uma provocação que eu deixo aqui para todos vocês ficarem de olho, né, ficarem analisar e deixarem sempre no radar, tá? A gente terminou a segunda sessão dos contratos futuros da Lian, agora falando do minério, no alta de 1,07, tá, gente? Lembrando que temos resultado aí da Vale para ser divulgado essa semana. No setor de siderurgia e mineração, a Vale vem aqui, né, liderando altas, beirando os R$70, gente, R$ 69,93. Eu já olhei e voltei nesse papel várias vezes aqui, né, para ver se fura de R$70 para atualizar aqui vocês. Alta de 3,14%. A Vale vai aí, R$ 69,91, né? Depois de ter testado ali fundos, né? Testado uma resistência interessante ali, uns fundos de 63, 64, se não me engano, reverteu isso, agora segue subindo. Vamos ver, a expectativa por estímulo chinês é muito grande ainda. E isso, claro, atrai muita volatilidade, porque depende de muito mais coisas, né? Do que simplesmente ficar esperando na teoria que vem estímulo chinês. Vem ou não vem? Na prática, o que vai acontecer? Isso acaba fazendo o preço, atinge um pouco aqui também o setor, tá? Bom, olhando para o setor de varejo, só porque aqui no volume de negociação a gente tem, né, alguns papéis aparecendo por aqui. Açaí, que também vai ter resultado divulgado essa semana, está subindo aqui hoje. Deixa eu só trazer o setor de varejo aqui para a gente ir encerrando esse BMC Stock, que na sequência está chegando aí BMC Market com o Felipe Nascimento, né, seu Marco Saravalli. Olha só, lojas Renner, Natura, Açaí vão liderando altas aqui do setor. Pão de Açúcar tem 1,82% de queda. Pão de Açúcar que também vai ter resultado divulgado aqui essa semana, mas a maioria do setor segue em alta aqui, então você fica de olho aqui na nossa programação, de olho na programação da BMC News ao vivo para ter notícias do mercado e atualização do mercado aqui, ó, ao vivo e a cores, porque isso você só tem aqui na BMC News. Eu vou me despedindo por aqui, amanhã de manhã eu tô de volta cedinho aqui com as notícias do pré-mercado, para você ficar muito atento de tudo o que você precisa saber para poder começar o dia muito bem informado. E é claro que você continua aqui com a gente, porque a nossa programação ao vivo não para por aqui. Felipe tá chegando junto com ele, Alexandre Cabral, acabou as férias dele, gente, graças a Deus, tá chegando aí no BMC Market, junto com também seu Marco Saravalli. Fica aqui na nossa programação, muito obrigada pela sua audiência, tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de